Buenas noches, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a uma aula de estreia, uma live de estreia do meu e-book de precificação justa. Hoje vocês vão aprender como que eu raciocino precificação. Sim, precificação é uma dor das cuidadoras de idosos, porque cuidadoras de idosos não sabem raciocinar uma precificação justa que elas possam ganhar e os contratantes também saiam ganhando, né? Nessa relação, eu penso que os contratantes saiam ganhando muito, né? E a gente sempre do lado de cá sai perdendo muito por não entender de negócios. Sim, gente, o que você faz na sua carreira é um negócio. Você é a sua empresa. Então você deveria pensar como uma empresa. Ai, Danile, mas eu sou pessoa física e só presta um servicinho. Não, meu amor. Não, você presta um servição. Entendeu? A sua demanda hoje em dia nacional e mundial é altíssima. Então você tem que se colocar em alta conta, né? Dependendo do quanto você investe na tua carreira, dependendo do quanto você despende de energia, tempo e grana para poder ficar uma cuidadora de excelência, de alta performance, meu amor, você pode voar, tá? Então, assim, não tenham medo de precificar, porque precificação pequenininha também passa uma imagem de que você não vale nada. Quando a pessoa vai numa lojinha, que ela vê aquela blusinha R$10, aquela blusinha 3 por 10, você vai pensar assim, pô, cara, essa blusinha, ela vai durar muito? Você acha que se você botar essa blusinha na máquina de lavar, ela aguenta quantas lavagens? Será que a cor dela vai ficar intacta? Será que o tecido dela vai esgarçar? Você vai pensar, porra, comprei 3 por 10, com certeza daqui a 2 lavagens ela já tá toda mondronga, né? Então, assim, a mesma coisa com você. Se a pessoa compra o teu serviço e fala R$80, R$60, e essa cuidadora aí, meu filho, ou eu vou contratar ela porque eu tô dura, né? Ou se eu for pensar assim, o que meu idoso merece? E o raciocínio é outro. Sejam muito bem-vindas de novo, boa noite, tô vendo gente chegando aí, tava com uma saudade de fazer live, gente! E agora, eu não vou fazer live mais nesse perfil até junho. Acho que só vamos ter live em junho. E vocês só vão me ver lá dentro da comunidade, que vai ter mais uma live na comunidade daqui a 15 dias. Então, o meu chamado para vocês é que se vocês quiserem estar mais pertinho de mim, a partir de agora, façam parte da comunidade de cuidadoras de alta performance. Vai lá no link da minha bio, clica lá. Clica no link que te leva para a comunidade das cuidadoras de alta performance, porque é lá que eu vou soltar materiais gratuitos como o de hoje. Depois de hoje, meu bem, tu vai ganhar um e-book de 72 páginas. 72 páginas para você entender como eu penso precificação, porque não vai dar para falar tudo na live de hoje, beleza? Então, hoje a gente está aqui junto para você aprender como é que eu virei a chave, como é que eu virei uma chavinha dentro de mim e parei de aceitar qualquer valor como cuidadora de idoso e respeitei o meu trabalho através da dignidade que eu proporcionava na minha prestação de serviço para o idoso, né? Gente, a gente é tão importante. Se eu pudesse falar o que eu penso. Josi, Jaque, Simônia, boa noite. Eclair, Luana, Antônia, Fabi, boa noite, tá, meus amores? Vamos lá. Eu queria muito falar da realidade nua e crua para vocês. Eu queria muito falar de uma realidade onde eu me sentia extremamente explorada. Quando a gente se sente extremamente explorada, a gente começa a entrar numa reflexão se aquilo que a gente está fazendo vale a pena. Se aquilo que a gente está fazendo, eu acho que você pode, eu acho que você vai até se identificar comigo, porque eu recebo muitos comentários de vocês do quanto vocês se sentem exploradas, desvalorizadas e até humilhadas por conta
dessa prestação de serviço que é tão linda, mas que o Brasil em si ainda não botou a mão na consciência para regulamentar, né? Também a profissão, para dar mais dignidade e mais visibilidade ainda para a profissão. E o Brasil, não só como governo, mas também o Brasil como sociedade, ainda não viu o nosso valor. Então, quem tem que ensinar, educar, conscientizar sobre o nosso valor somos nós. Porque entenda, eu separei aqui um mapa mental para vocês também entenderem que vocês não podem mais esperar. Vocês não podem mais esperar para educar a sociedade com relação a isso. Porque toda espera, né? Você tem uma vontade, você tem vontade de ser valorizada. Toda espera, toda demora revela uma espera nas relações. Você está esperando que o outro te olhe e te valorize? É o outro? É o externo? É o teu entorno? Que tem que te enxergar como uma mulher de valor, como um cuidador de valor? É sério que tu vai esperar? Não, meu bem. Tudo é de dentro para fora. As coisas começam de dentro para fora. Bota isso aqui no seu caderno. Toda demora, toda espera revela toda demora revela uma espera nas relações. Se tá demorando a ser valorizado, você tá esperando a sociedade, o governo, os outros, os contratantes te valorizarem. E esse estado de vontade aqui, tu vai padecer, minha mana, padecer. Então você vai me prometer que você não vai mais esperar governo. Eu não esperei governo, eu não esperei regulamentação, apesar de ter militado na causa, né? Não esperei, não fiquei, ai meu Deus, a profissão, os meus contratantes me pagam um pouco. Não, o que eu fiz? Refleti, falei, opa, vou empreender na área. Porque empreender, gente, é ser livre. Tá entendendo? Se eu fosse ser elitista, eu ia ter teto financeiro. O que é ser elitista, gente? Carteira assinada, né? Se eu fosse carteira assinada, eu ia ter um teto financeiro. Se eu fosse de agência cooperativa, trabalhasse por MEI, eu ia ter o teto financeiro porque a agência só paga até um tanto. E não é você que negocia, tá? Não é você que negocia. Então eu ia continuar tendo teto financeiro, beleza? Agora, quando eu decidi subir essa escadinha para ser autônoma, prestadora de serviço autônoma, PS é prestadora de serviço. Ou seja, eu vou andar com as minhas próprias pernas, vou ser independente e depois eu vou pular essa escadinha para vir empreender. O que é empreender? É você, por si só, montar um negócio em torno da sua prestação de serviço. Danile, como é que você empreendia na área de cuidados? Meu amor, eu fazia de um tudo. Eu vendia serviços avulsos, eu formava equipe para trabalhar na casa de outras pessoas, eu quase fui uma home care, quase, eu só não gostei muito da ideia de ter que ficar apagando ali pequenos incêndios. Que mais que eu fiz? Eu fiz de tudo para vender a minha hora de trabalho. Eu fiz de tudo para sair um pouco de plantonar, viver apenas de plantões extenuantes, para poder vender a minha hora de trabalho. Porque aí eu abria uma agenda e essa agenda ficava com tempo livre, tanto para mim quanto para os meus clientes. E na época, gente, eu não sabia quanto valia a minha hora de trabalho. Então, eu te pergunto, alguém sabe quanto vale a sua hora de trabalho? Você sabe, se eu te perguntar hoje, minha filha, eu quero contratar 2 horas do seu serviço, que eu vou dar um pulinho ali na academia, vou malhar, eu quero que você fique 2 horas com a minha mãe. Quanto é sua hora de trabalho? Você vai saber me responder agora? Possivelmente, possa ser, né? Não sei. Que você nunca tenha feito esse cálculo. Quando eu fiz esse cálculo, não foi legal. Eu tive uma surpresa tão grande que a minha vontade foi vender bala no sinal. Tu acredita? Minha vontade foi pegar uma caixa de House, uma caixa de Trident e vender bala no sinal. Porque, cara, eu ia botar o meu charme ali
no sinal de trânsito, né? Vários carros iam abrir a janela para mim e falar: oi, moça, tudo bem? Quanto é o Trident? E se eu vendesse uma bala ou um Trident ou dois, eu já ia ter ganho o que eu estava recebendo mensalmente. Como é que faz o cálculo, Danilo? É o seguinte, ó, quando eu comecei, aqui, ó, vamos lá. Quando eu comecei, eu ganhava R$ 1.500, trabalhava por agência e cooperativa, não era autônoma, não era independente, atendia de 2 a 3 pacientes para poder fazer uma grana melhorzinha, ou seja, eu estava sempre trabalhando, né, igual escrava, e ganhava por paciente R$ 1.500 num plantão de 24 horas, 24 por 24, ou seja, eu trabalhava 15 dias. Isso é para entender o impacto de você não saber quanto vale sua hora de trabalho, tá? Se eu fizer esse cálculo, 1.500 dividido por 15 dias, vai dar R$100 o plantão. Se o plantão era de 24 horas, eu pego os R$100 que eu ganhava na diária, isso foi em 2017, tá, gente? 2017. Dividia por 24 horas e dava um valor de R$ 4,16. Depois isso aumentou um pouquinho para R$ 5,88. Eu fui fazendo esse cálculo à medida que o tempo ia passando, né? Então, R$ 5,00, mesmo que eu ganhasse R$ 5,88, trabalhar nesse pique, nessa velocidade, na sobrecarga, sem folga direito, para poder viver uma vida digna, que eu tinha que ter muito paciente para ter uma vida digna. Gente, eu comecei a pensar, gente, isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Então eu te pergunto, quanto é a sua hora de trabalho hoje? Possivelmente, se você trabalhar na região Nordeste, porque isso varia. Olha só, primeira coisa que você tem que anotar aí. Local do trabalho, região do Brasil que você trabalha, influencia diretamente no quanto você ganha. Então, se você fizer parte da região Norte e Nordeste do Brasil, com certeza você deve ganhar aí uns R$5, R$6 a hora. Se você trabalha na região Sul-Sudeste, isso aumenta para 10, aumenta para 15. Eu já tive alunas mentoriadas que ganhavam R$30 a hora, R$25 a hora no Sul do Brasil e alguns locais do Brasil, né? Centro-Oeste eu não tenho muito esse panorama, mas Brasília paga legal, Espírito Santo paga legal, né? Minas já é Sudeste. Então, quanto mais para baixo da região do Brasil, melhor você ganha. Quanto mais para cima da região do Brasil, você ganha um pouco menos, tá? Só que, para pensar, isso sustenta a sua família, sustenta o seu orçamento doméstico, isso faz você sobreviver ou isso faz você viver? Muitas profissionais não entram nessa reflexão de tempos em tempos. Então, eu tô sempre puxando a orelha de vocês, porque a cada ano que passa, a inflação sobe e o seu dinheiro, o valor do dinheiro diminui. E a sua mentalidade sobre dinheiro, ela tem que ser uma mentalidade muito boa, uma mentalidade de crescimento. Então, se você puder anotar os pilares da precificação justa, eu vou te agradecer, porque são pilares de reflexão para você colocar no lápis. Então, eu falei uma delas, que é a localização, aonde você está atendendo. E, Danilo, eu atendo em São Paulo, eu atendo no Rio, eu atendo... Aí você vai também subdividir essa região em classe A, classe B, classe C. Por quê? Porque tem regiões da sua cidade que são abastadas. Então, possivelmente, essas regiões abastadas pagam melhor. E era nessa região que eu ia. Prospectava ali. Região B, classe média alta, né? Regiões ali intermediárias. E tem região que é classe C, que é aquela classe pobre, aquela classe baixa. Você não vai deixar de prestar serviço porque a pessoa é pobre, né? Às vezes você tá ali, surgiu uma oportunidade, né? Você fez um acordo e tá tudo bem. Todo mundo merece atendimento. Mas você vai ter que fazer essa subdivisão também, tá? E dependendo do seu alvo, da sua meta, você traça nessa meta, tá? Então, o primeiro pilar de precificação justa, gente, é a localização. Pegou?
O segundo pilar é o custo de vida que você tem, né? Então, o custo de vida que eu tenho, o custo de vida daquela cidade, qual é o custo de vida? Quanto eu tenho que ter para me bancar, para bancar as minhas necessidades? Não só as minhas necessidades básicas, né? Esse custo de vida também inclui o quanto eu gasto para me deslocar. Então, às vezes eu moro num lugar que é tão longe do local de trabalho que aquilo come boa parte do que eu recebo. Gente, eu já levei 3 horas para chegar no meu trabalho. Quer dizer, eu pegava um trem, eu pegava um metrô, eu pegava um VLT. Só faltava eu pegar um barco e um jatinho. Era dispendioso, era caro. Quando eu vim morar na região serrana, que eu trabalhava final de semana lá no Rio, a minha contratante pagava um ônibus tarifão daqui até o Rio, até a rodoviária, quer dizer, eram R$40. Fora o que eu gastava lá para chegar na Barra, para chegar na casa dela. Então aquilo comia muita coisa dos meus honorários. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Terceira coisa que você tem que pensar: nível de complexidade do paciente. Isso é uma coisa que se vai tornar a sua precificação maior ou menor. Ah, você tá pegando paciente basal? Pô, beleza, dá para eu fazer ali, né, um desconto maroto. Ah, eu tô pegando média complexidade, eu tô pegando alta complexidade. Para atender essa alta complexidade, eu tenho que ser especialista em algo. Então, aquilo vai fazer a sua precificação aumentar. Vocês têm uma tabela só. Geralmente é o que eu vejo, né? Vocês têm uma tabela só para todo tipo de cliente, para todo tipo de paciente, para todo tipo de contratante. E não é bem assim, tá? Então, esse é o terceiro pilar que você tem que colocar aí como pauta para refletir. O quarto é o tempo que você investe em você, em atualizações, o preparo que você teve para se tornar essa cuidadora de valor e as especializações que você tem no teu currículo. Então, meu amor, tudo que você investe em grana na tua carreira, né? Nesse tempo aqui que eu fui cuidadora em 5 anos, se eu botar na ponta do lápis tudo que eu estudei, cara, eu ia cobrar horrores, né? Uma boa profissional, né? Um bom médico, um bom fisioterapeuta, um bom dentista, qualquer profissional de saúde que se preze investiu horrores de tempo, conhecimento e dinheiro para poder se tornar aquele profissional que é visto, que é lembrado, que é recomendado, né? Então isso tem que contar como pilar de precificação para você. E quinto lugar, você tem que entender os seus diferenciais, que isso vai pautar a qualidade de serviço que você presta, né? Quais são os seus diferenciais? Então, por exemplo, o meu diferencial sempre foi com relação à minha comunicação com os meus assistidos. A minha comunicação fazia um estímulo muito bom para os meus tipos de pacientes, que eram pacientes com Alzheimer. Então, aquilo me levou além. Esse meu diferencial de comunicação, né, verbal, não verbal, de sensibilidade, de conexão, de empatia, isso fez eu me diferenciar. Gente, eu não fui uma cuidadora exímia. Muitos de vocês são sempre, eu vejo assim, são muito melhores do que eu fui um dia. Mas não precisa tão assim para você se diferenciar, não. Tem às vezes uma diferenciação que, ó, você pode subir o seu valor, tá? Então, meus amores, olha como que eu fui subindo de precificação à medida, né, na minha carreira meteórica de 5 anos, como que eu fui subindo aos poucos. Não é assim, ó, um meteoro, né? Você começa com 1.500, aí depois no segundo ano eu subi para 2.500, depois para 3.800, aí eu fui me tornando autônoma, independente, porque lembra que eu falei assim, não vou ser CLT, eu vou ser autônoma? Foi mais ou menos, quando eu fui empreender na área, foi mais ou menos nesse período aqui, entre segundo e terceiro ano de carreira. Aí eu fui me tornando autônoma, independente, fui colocando na minha prestação de serviço, fazer mais coringas e tirar mais férias de pessoas, né, porque ganha mais, fazer mais feriados, plantões nos feriados, porque ganha mais, intermediar a mão de obra, supervisionar mão de obra, montar equipe, porque aí eu pegava um extra, subia meu teto financeiro,
E no final da minha carreira, eu abri a agenda durante a semana, só trabalhava sábado e domingo. E quando eu trabalhava sábado e domingo, tirando a abertura de agenda durante a semana, que eu vendia minha hora de trabalho, eu já ganhava R$ 500. R$ 500 para ficar sábado e domingo com uma assistida. Então, só ali, dependendo se o mês tivesse 4 semanas ou 5, eu tirava de 2 a 2.500. Desses 2.500, eu complementava a abertura de agenda durante a semana, o que me fazia ganhar entre 5 e 6 mil. Acredito que se eu tivesse até hoje trabalhando na assistência ao idoso, esse dinheiro corrigido monetariamente, né, juros, correção monetária, ia dar uns quase 10 mil. Não sei se ia dar 10 mil não, mas ia dar mais de 6, com certeza 7, 8 e por aí vai. Que aí eu ia continuar estudando, ia continuar entendendo as dores do meu mercado, ia continuar, né, nessa escadinha aqui. Porque isso aqui era uma escadinha. Aqui eu já estava transicionando de carreira para o digital, porque eu vi que o digital para mim deu muito certo, tinha um potencial muito grande, eu tô aqui até hoje. Entende? Então, se eu for te falar qual foi a virada de chave para eu precificar melhor, foi justamente aqui no meio, entre 2 anos, 2 anos e meio de carreira. Por quê, Danile? O que aconteceu aqui que te deu um start? Meu amor, o que aconteceu aqui? Eu vou te explicar. Eu soltei um post essa semana no Instagram. Eu tô cheia de mapa mental para mostrar para vocês ainda. Peraí, tá? Fica aí comigo. Eu soltei um post no Instagram que eu lembrei de uma foto que foi justamente no dia dessa foto. Vou mostrar pra vocês, peraí. Foi no dia dessa foto que me deu um estalo, sabe? Ó, quer ver? Eu tô sentada no sofá com 2 idosos. E nessa época que eu tô sentada no sofá com 2 idosos, eu trabalhava para uma agência famosa aqui no Rio de Janeiro. É uma franquia bem conhecida. E para variar, né, cadê? Não é esse post não, peraí. E para variar, eu tava cuidando de 2 e ganhando por 1. Olha aqui, ó, é nessa foto aqui, veja bem. Nessa foto aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, né? Nessa foto aqui eu tô sentada, acho que era ano novo isso aqui, a gente tava comemorando na casa da dona Denise e do seu Manuel. Ele tinha Alzheimer e ela tinha um monte de comorbidades, como diabetes, ela era obesa, ela tinha incontinência urinária, entre outras coisas. Então, eu era paga para cuidar dela. Só que assim, como cuidar dela e negligenciar ele? Diga para mim, se ele tinha condições de Alzheimer, se ele ia pra rua e ele às vezes se perdia na rua, ela mandava a gente buscar ele na rua. Eu falei, gente, eu sou paga só pra cuidar de você. Eu não posso deixar tudo que eu tô fazendo pra ir cuidar de São Manuel. Então a gente acabava dentro de casa dando assistência pra ele também, porque não tem como. Você não vai olhar um e fechar o olho pro outro, sendo que o outro, o São Manuel usava BPAP, né? BIPAP, que chama aquele... que ele tinha apneia do sono, então ele usava aquilo, às vezes aquilo saía do lugar durante a noite, a gente tinha que levantar de madrugada para ajeitar aquilo, senão ele parava a respiração, né? Então ele podia desoxigenar o cérebro durante a madrugada. Então, assim, era uma situação muito periquitante. E aquilo foi causando uma exaustão, foi causando uma exaustão na gente. Eu e a outra menina que revezava comigo, a gente foi falar com a supervisão da agência, né? E aí a supervisão da agência foi cozinhando a gente, até que, passado um ano, a gente pediu férias. A gente sabe que, como prestador de serviço de agência, a gente não tem direito a férias, mas a gente falou férias porque a gente queria descanso, porque a gente estava sobrecarregada. E se elas pensassem o mínimo na gente, no que a gente estava fazendo, cuidando, sendo paga para cuidar de um, mas cuidando de 2, e estava estafada, a empresa, se a gente fosse de valor para a empresa, um recurso humano de valor para a empresa, eles iam pensar no nosso caso, né? E que não foi o que fizeram. Não consideraram nem o que a família pensava da gente. E a família, né, que tinha aquele contrato com essa agência, a família adorava nós duas. E a gente já entendia a rotina, a dinâmica daqueles idosos, daquela casa, do dia a dia e tudo mais. Então, ali eu pensei que eu não valho nada. Falei, cara, eu não valho nada.
Eu não sou nada para ninguém. A família não vai deixar de assinar o contrato com a agência por conta do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acho, né? E a agência, para ela é fácil, é só trocar. Quem tá insatisfeito, a gente substitui. Então, o que aconteceu, cara? Nessa época aqui, a agência me dispensou. A agência falou que eu não era mais interessante para eles, apesar da família gostar da gente. E, gente, é antiético. Você não pode ofertar para a família nenhuma proposta de trabalho quando você tem contrato com a agência. Não faça isso, tá? Apesar que dá vontade, porque eu sei que eles vão ficar comigo, mas assim, não pode fazer isso. Você não pode propor por debaixo dos panos, nem passar por cima da agência para poder se promover. Bom, conclusão, eu fui dispensada, fiquei muito puta. A verdade é essa, fiquei muito puta. Eu falei, eu não valho nada pra vocês não, seus cornos, seus putos. Desculpa o palavrão, gente. Então, a partir de hoje, sou eu por mim, porque eu sei do meu valor. E eu sei o quanto eu agrego na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida dos idosos. Eu sei o quanto eu invisto, o quanto eu despendo de tempo, energia e dinheiro para ser uma cuidadora de excelência. Deus não vai me desamparar. Ele vai me prover, porque recomendação eu tenho. E a filha deles, que né, era responsável por eles, pela dona Denise, pelo seu Manuel, eu tenho provas. Ela me deu nesse ano novo um presente escrito uma coisa lindíssima no cartãozinho. Ela falou que a minha contribuição pessoal para com a família dela não tinha preço. Não há dinheiro que pague o que vocês fazem pela minha mãe e pelo meu pai. Então ali foi a virada de chave. Você entendeu, gente? Foi aqui. Aí, Danilo, o que você fez então para se tornar autônoma, independente? Diga para nós. Meu amor, empreender significa dizer que você vai ter que resolver problema. Eu tinha um problema. Eu não podia mais contar com o marketing que a empresa faz para ter cliente. Eu não podia mais contar que os outros fossem prospectar por mim. Então eu vim para a rede social. Eu já fazia um trabalho de presença digital. Eu não tinha um posicionamento estratégico nas redes sociais. Olha a diferença do que eu tô falando, gente. Eu não tinha um posicionamento estratégico nas redes, mas eu tinha uma presença digital desde 2015. De 2016 e 2017, eu registrei tudo do curso, do estágio, dos plantões que eu peguei, dos pacientes que eu tive, das amigas que eu fiz, cuidadoras. Então, aquilo já incorporou meu Instagram. Quando eu vim aqui empreender, aquela presença digital me ajudou. E acredita, se você quiser, o primeiro cliente que eu arrumei de forma independente e autônoma foi no direct do Instagram. Por quê? Porque a pessoa soube que eu sou cuidadora e foi lá no meu Instagram ver qual é. E a pessoa viu qual é e gostou. E falou, vamos conversar? A gente marcou, eu entendi a dor do meu cliente, eu falei que eu ia resolver todas aquelas dores e me deram uma chance. Eu só saí de lá porque a paciente morreu. Eu só saí de lá porque a paciente morreu. Então, vamos voltar aqui, gente, para a virada de chave. Antes da virada de chave, ganhava 1.500, fui calcular minha hora de trabalho, 1.500, né, dividido por 15 num plantão, numa escala de 24 por 24, calculei, deu R$4,16 a hora, depois aquilo subiu para R$5,88, que não fez a mínima diferença na minha condição de vida, né, na minha, como é que eu falei aqui, no meu custo de vida, não fez. E eu parei para pensar, falei, opa, fui ser independente autônoma. Ali, meu amor, eu me amei, né? Me amei, enchi minha boca para falar o quanto era minha hora de trabalho e eu quis fazer o quê? Bom, se isso aqui não está custeando minha vida, né, tá fazendo eu só sobreviver, eu vou duplicar, porque eu não sabia fazer cálculo. Lá no e-book de precificação justa, que vai ser liberado no grupo na comunidade das cuidadoras de alta performance, vai ser liberado hoje, porque hoje, né, é a live de estreia, vocês vão receber gratuitamente. Eu não sabia fazer aquele cálculo que tá no e-book. Então, eu fui por intuição. Falei, então eu vou dobrar. Eu vou dobrar isso aqui. Vamos ver como é que fica meu custo de vida. Dobrei, gente. De quase 5 ali, né, em torno de 5, eu pulei para 10.
Falei com a minha primeira cliente, fulana, as minhas cuidadoras que eu colocar aqui e a gente vai ganhar R$10 a hora de trabalho. Então, se você quiser plantões de 12, será 120. Se você quiser plantões de 24, será 240 o plantão. E ó, te digo mais, a gente gosta assim, trabalhou, recebeu. Trabalhou, recebeu. Não vem com esse negócio que vou pagar dia tal. Não, não, não. Nós somos plantonistas, profissionais de saúde. Entendeu? Esse negócio de ser mensalista, de ser... Não, vamos... Não, a pessoa fica te enrolando. A agência te enrola, a cooperativa te enrola, a contratante te enrola. Não, manda pagar ali, ó. Aí você já emite um recibo ali mesmo, beijo, tchau. Se você tiver que voltar, você volta. Se você não tiver que voltar, você não volta. Isso é liberdade. E tu acredita que ela nem piou quando eu falei dos R$10 a hora? Não, meu bem. Ela só perguntou, tá incluso a passagem? Eu falei, não. Nem a alimentação. Ah, não, fica tranquilo, a alimentação vocês comem aqui, a gente come do bom do melhor, tudo orgânico, carne sem aditivos, não sei o quê. Eu falei, que chique. Que chique. E aí, você pode estar me perguntando, ai, Danile, que medo de fazer isso. Você não vai experimentar uma nova realidade se você não tentar, se você não ousar. Porque, cara, eu sinto falta de vocês terem mentalidade de abundância, mentalidade de prosperidade, mentalidade de que vocês merecem, mentalidade de botar pra baixo as crenças limitantes. A gente tem que reconhecer as crenças limitantes da gente, porque senão, cara, a gente nasce pobre e morre pobre. Todo rico que eu conheço é ousado. Todo rico que eu conheço empreende, trabalha muito, fica de madrugada... De domingo a domingo, investindo naquilo que acredita, no propósito. Não pense que esses grandes empresários estão com o bumbum virado para a lua sem trabalhar, não. Eles vivem pensando 24 horas em soluções para aquilo crescer, para aquilo expandir, para aquilo escalar. E como é que vocês vão escalar o negócio de vocês? Se vocês só têm cliente 1 a 1. Diga para mim. É por isso que eu acho que vocês têm que ter mentor e mentora no caminho de vocês. Porque às vezes é difícil a gente pensar isso sozinho. O quanto eu ralei o cu na brita para pensar essas coisas que eu tô falando para vocês sozinha. Ninguém na minha família é da área da saúde, não. Eu nunca trabalhei na área da saúde, eu era da área administrativa, eu trabalhava em empresas. Eu não tenho esse raciocínio, sabe? Eu penei. E não tinha esse negócio de cursos, muitos cursos assim, online, na internet. Hoje é tudo tão fácil, gente. Vamos aproveitar a era da informação. Aproveitar. Então, o que mais trava vocês são crenças limitantes, medos. E eu sei por que vocês sentem medo, porque vocês podem estar se sentindo bem sozinhas nessa estrada. E eu ficava de fora, olhando meu trabalho magnífico, de fora, como se eu fosse assim, da plateia da minha vida. E todo mundo determinando o quanto que eu tinha que ganhar. As pessoas determinando minha vida. Como que eu tinha que fazer essa engrenagem rodar? Não, eu que sou protagonista da minha vida, eu que me entendo, eu que me conheço, isso exige muito autoconhecimento. Eu que me conheço, eu que sei como é que eu vou rodar essa engrenagem. Ou se eu não sei, eu vou descobrir. Ó, o que tá escrito aqui? Vamos derrubar os seus sabotadores internos. O universo só te reconhece quando você vibra na frequência de ser a prioridade da sua vida. Vou falar de novo. Para destravar a questão do dinheiro. Vamos derrubar os seus sabotadores internos. O universo só te reconhece quando você vibra na frequência de ser a prioridade da sua vida. Então, o que eu quis dizer? Eu fui para dentro do centro da minha vida e falei, quem tem que arrumar uma solução aqui agora sou eu. Dani, devo pôr meu valor nas postagens? Não. Valor a gente dá pessoalmente, olhando cara a cara. Você vai fazer de tudo para ir para essa entrevista, para ir para essa conversa tete a tete, porque é lá que você vai mostrar o seu valor, tá? O preço, ele não vai querer saber. Se ele reconhecer o seu valor, ele não vai querer saber o quanto você cobra. Ele vai apenas falar, começa na segunda-feira. Acha que devo pôr o preço na postagem? Não.
12 horas, R$ 150. Perfeito, Josi. Banho no leito, 80. Perfeito. Nossa, esse banho no leito tá ótimo. Eu me lembro que na época eu cobrava aferição de sinais, R$ 25. Hoje tá bem mais, né? Na época eu cobrava massagem de conforto, 60. Estimulação cognitiva, 40. Eram umas coisas assim que hoje tá muito legal o preço. Estimulação, inclusão digital para idoso é uma ideia muito legal, gente, porque vocês incluem eles no mundo atual. Então isso é bem valorizado também, tá? Deixa eu ver se tem mais. Danilo é diferenciada no mercado. Obrigada, Rodolfo. Eu sou diferenciada por quê, cara? Por quê? Ai, tô muito cansada de gente igual. E a gente que não estuda, que não senta o bumbum na cadeira pra conversar comigo de igual para igual. Se você não senta a bunda na cadeira para estudar, eu não quero nem conversar com você. A diferenciação vem de conhecimento. Não é porque eu sou extraordinária. Muito pelo contrário. Eu fui uma cuidadora meia boca, gente. É o básico bem feito, arroz com feijão muito bem temperado, muito bem refogado. Tem coisa mais gostosa que um feijãozinho refogado no alho e na cebola? Né? Se vier com baconzinho, uma carne seca, que bom, ótimo, maravilhoso. Mas se não vier também, vai cumprir o seu papel. A empresa é só CNPJ. Pois é, né? E aonde fica o ser humano, né, Josi? Nessa conta aí. O ser humano tá cada vez mais desumanizado, digamos assim. Beleza, meus amores? Então nós falamos dos pilares, a gente falou da minha virada de chave. Agora eu quero falar com vocês, vou repetir os pilares, tá? Que eu falei da localização, né? Dependendo aí da região do país que você tá, vai para mais ou vai para menos, né? No sul, no sudeste você ganha mais, no nordeste, no norte você ganha menos. Falei do custo de vida e deslocamento, né? Quanto é o seu custo de vida? Você tá vivendo ou tá sobrevivendo? Quanto você gasta para se deslocar? Será que não é melhor você arrumar um emprego, um trabalho perto da sua casa? Será que isso que você desconta de deslocamento não tá comendo muito o teu honorário? Então isso é uma coisa a se pensar. Nível de complexidade do paciente, a gente não pode cobrar o mesmo valor para paciente basal, paciente médio, paciente complexo. Tira isso da sua cartilha. Outra coisa, tempo, preparo e especializações. O quanto você investe na sua carreira, o quanto você se atualiza constantemente. Aqui é um perfil muito incrível para você apostar na sua atualização continuamente. Então, se você gosta de ser esse tipo de profissional, você está no lugar certo, tá? E vai para comunidade das cuidadoras de alta performance, porque eu vou liberar o e-book de precificação justa. Eu vou liberar de graça 72 páginas, meu amor. Se você estiver lá, você vai ter encontros quinzenais comigo pra gente conversar de cuidados, sempre com um tema diferente. Se você estiver dentro da comunidade, de tempos em tempos eu vou liberar materiais gratuitos, gente. Gratuito. Pra você fazer parte da comunidade da Tia Dani. Por quê? Eu quero elevar a categoria, eu quero elevar os cuidados dos idosos no Brasil. Eu quero que eles sejam bem cuidados. Eu não tô pensando muito em vocês, não. Eu tô pensando mais nos idosos, entendeu? Eles precisam. Mentira, eu penso em vocês também. Eu me identifico muito com vocês, porque eu já estive no lugar de vocês, né? E por último, qualidade do serviço e diferenciais. Então, essa qualidade, esse arroz com feijão bem feito, esse básico bem feito, é um qualitativo, né? E os seus diferenciais, o que você faz de diferente? Às vezes, gente, o diferente é uma comidinha especial. Às vezes o diferente é uma reflexologia podal. Às vezes o diferente é um dia de beleza estética, cuidar da pele, dos cabelos, fazer aquele negócio que vocês fazem, tricologia, que fala aparar os pelos. Não sei, gente, inventa, tá? Inventa. Seja criativo. Bom, quais os erros mais comuns que vocês acham que as cuidadoras cometem na precificação? Gente, tudo que eu tô falando aqui, ele vai ser destrinchado detalhadamente no e-book, tá? No e-book de precificação justa que vai ser liberado na comunidade das cuidadoras de alta performance, beleza? Fiquem tranquilas. Mas conta pra mim aí, quais são os erros que vocês acham
que as cuidadoras cometem na hora de precificar. Boa noite, Alexandra. Obrigada, você é demais. As coisas que você entrega maravilhosas. Menina, eu não acho maravilhoso, acho só que eu compartilho o que eu vivi. É isso, tá? Abre o seu Instagram um dia, compartilha o que você viveu pra você não ver um monte de direct que você vai receber. Muita gente que vive as mesmas coisas e que pode se ajudar, né? Alguém mais com problema no som? A Tânia falou que não tá saindo o som. Tânia, se for só pra você que não tá saindo o som, você tem que sair da live e entrar na live de novo. Beleza? Hoje, na academia, um cara, né, uma pessoa na academia perguntou: você é cuidadora? E quanto é? Aí eu, 12 horas e 150. Olha como é que a Josi já afirma com propriedade. Ela tem segurança, né? Ela tá com segurança no que ela fala. Eu só queria esquentar o almoço dos meus pais. Esquenta você, fala assim pra ela. Por que você não esquenta? O micro-ondas esquenta belamente. Né, Josi? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Entendi, Josi. Travei. Eu também, mas eu sou meio cômica, meio sarcástica. Eu ia falar, olha, o micro-ondas faz isso. Você sabia disso? Vou te mostrar o que é micro-ondas. Vou buscar aqui no Google. Mas brincadeiras à parte, gente. Pois é, de repente, vamos lá, Josi, esquentar o almoço levaria quanto tempo? Dani, levaria 1 hora. Aí você vai lá e vende a sua hora de trabalho. Você fala, fulana, pra eu ir, tem que me pagar a passagem, tem que me pagar essa 1 hora de trabalho. E a cada momento que você extrapolar essa hora, é tanto, entendeu? Aí você acrescenta uma porcentagem no extravasamento da hora. É uma forma de você... né, Tânia? Cada uma que a gente ouve que parece duas, né? De novo, gente, vamos lá. Vamos falar dos erros mais comuns das cuidadoras e como a gente pode evitar, né? Tudo isso vai estar destrinchado lá no e-book. Gente, deixa eu mostrar o e-book pra vocês, né? Eu tô falando pra vocês irem pra comunidade, mas não falei como é que tá esse material, né? Esse material tá muito lindo. Esse material tá perfeito. Enquanto isso, vocês vão escrevendo nos comentários quais os erros que as cuidadoras cometem ao fazer uma precificação, né? Que acaba sendo injusta para elas mesmas, não é para ninguém não, é para elas, tá? Eu vou falar do que eu acho, tá? De alguns erros. Vai comentando aí pra mim. Enquanto isso, eu quero mostrar pra vocês como é que tá o e-book. Então, vê se não vale a pena ir pra comunidade para receber de tempos em tempos materiais atualizados, para ir ter encontros comigo no Google Meet. Hoje tem encontro lá às 20 horas para a gente falar de doenças e fármacos, tá? Ainda hoje a gente vai se encontrar lá no encontro fechado, tá? No Google Meet. Então, olha lá. Ai, gente, que coisa mais gracinha. Olha que gracinha. O segredo da precificação justa para cuidadores de idosos. Então, é isso aqui que vocês vão receber, tá? Eu vou falar uma historinha. Tem 5 capítulos, tá? E por que ele ficou tão grande? Porque aqui tem algumas tabelas. Ó, tem tabelas. É claro que vocês não têm que se pautar por aqui. Vocês vão fazer o cálculo de vocês. Vocês vão refletir, entrar em reflexão para entender o que é importante como pilar, tá? Para você incluir os custos diretos, indiretos, de vida pessoal, fazer um mapeamento. Então tem todos os exercícios aqui bem prático para você colocar. Eu achava legal vocês imprimirem, né? Mas 72 páginas eu acho muita página. De repente, fazer o download, levar isso aqui para um caderninho. Se vocês não entenderam, bota lá na comunidade que vocês não entenderam, né? E aí a gente faz isso juntas e tudo mais. Então tem muitos exercícios, tem lugares de você escrever as reflexões de vocês, tá? Por isso que ele ficou bem completinho. Olha só as tabelas, gente. Olha isso, cara. Que lindo. Coisa mais linda da vida de tia Dani. Então tem muitos insights, tem ferramentas, aplicativos para que vocês usem, né, durante
a leitura do material, coisas de você organizar melhor, raciocinar melhor. Olha a Sônia, botando o coração na mesa. Sônia, eu cometi o erro de aceitar o que o familiar me oferecia. É isso, eu também. Mas graças a você, aprendi a valorizar meu trabalho e eu dou o meu valor. Gente, vamos printar essa tela. Vamos marcar a tia Dani. Não, peraí. Pronto, printei. Sônia, obrigada. Depoimento super espontâneo. Muito obrigada mesmo. É por isso que tia Dani tá aqui todo dia. Quais são os erros pra mim que vocês cometem? Vocês gostaram do e-book? Vocês gostaram? Ai, tia Dani fez com tanto carinho. Fala pra mim se vocês gostaram do e-book ou não. Eu gosto de saber. Se não ficou bom também, eu gosto de saber. Bom, vamos lá. Qual é o processo de clareza que cuidadoras não têm? Esse é um dos erros, tá? Elas não esboçam criativamente qual é o negócio delas. O meu negócio é prestar serviço de assistência ao idoso. E como eu posso fazer isso? De que variadas formas? Né? Então você só pensa em plantão. Plantão, limpar cocô, dar banho, comida, nananá, nananá. Vocês não extravasam para fora disso. Então fica difícil. Fica difícil. Né? Você falar é tanto, com firmeza, com a segurança que Josi tem. Então, quando você não tem um esboço criativo do negócio de vocês, vocês não sabem direito definir qual é o produto. O que você vende? O quanto isso vale? Vale muito. Como vocês não têm isso, não esboça e não define, vocês também não comunicam isso de forma que a pessoa entenda o seu valor e não questione o seu preço. E daí fica difícil fazer venda. Fica difícil você convencer aquele cliente, aquele contratante, de que você é a melhor opção do mercado. Esse é um dos erros. Outro erro que vocês cometem: quando vocês vão precificar, vocês fazem isso de uma forma... organizações, Tabajara, tarantam. Vocês acham que é de qualquer jeito. É na palavra, no aperto de mão. Acabou. Essa era acabou. Precificou, você vai fazer o quê? Você vai fazer um contrato? Você vai emitir recibo? Você vai dar nota fiscal? O que você vai fazer da sua vida? Você é MEI? Você trabalha pelo seu CPF, meu amor? O que você faz para formalizar o acordo entre vocês? E é claro que ele vai te precificar por baixo. Você não está oferecendo nada de formal. Aliás, o que eu mais vejo é cuidadora informalizada. Mesmo que ela seja profissional, ela é informal. Isso não gera credibilidade. Então, para de ser serviço Tabajara e ficar fechando o serviço por aperto de mão, de boca a boca. Tu já chega com a tua pastinha, com um contrato que preenche na hora, com os opcionais que a pessoa puder agregar mais valor no plantão. E aí você vai definir se você... Cadê? Aí você vai definir, né? Porque você tem um perfil. Você é isso? Você é isso? Ou você é isso? Eu gosto de ser isso. Eu nunca fui CLT enquanto cuidadora. Nunca. Então, se você for MEI, provavelmente você está trabalhando para agências cooperativas que precisam emitir nota fiscal para CNPJ. Se você for CPF, né, pessoa física, você pode trabalhar através de recibo, tá bom? Contanto que você não tenha vínculo empregatício com aquela pessoa, com aquele contratante. Danilo, o que é vínculo empregatício? Você não pode trabalhar mais de 2 dias numa mesma casa. Se você trabalha de 3 ou mais dias numa mesma casa, isso configura vínculo empregatício e você vai ter que formalizar isso como CLT, porque você está dentro da PEC das domésticas. Você está dentro dessa lei, você vai ter que respeitar essa lei. Por isso que eu tinha de 2 a 3 pacientes, porque eu não parava em nenhum lugar. Para não ter vínculo empregatício com ninguém, porque eu queria continuar empreendendo na minha área. Danile, o contrato pode ser feito você sendo CPF ou não, você sendo MEI ou não. Isso dá mais seriedade ao acordo de vocês, tá? Contrato também de prestação de serviço também é para quem não tem vínculo empregatício. Para quem trabalha um dia aqui, 2 dias ali, 2 dias acolá, tá? Então são serviços continuados com o mesmo contratante, você pode ter contrato.
O recibo já dá um ar super legal, o MEI também já dá um ar super legal de credibilidade, porque o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui passa credibilidade e confiabilidade. O boca a boca, o aperto de mão, não passa isso. Então, como que você vai precificar mais se você não dá para a pessoa? E estavam me perguntando lá no grupo da Cileuda, no grupo de apoio às cuidadoras no GAT, sobre contrato. Esses dias mesmo, aí eu falei, fui lá e dei. Por quê? Eu tô vendo que cuidadoras estão começando a botar, a tentar consertar esse erro, tá? Outro erro que vocês cometem, que eu acho, tá? E que, inclusive, o Cuidador por Amor, que tava aí, o Rodolfo, ele fala disso nos stories dele, que tá faltando comprometimento, tá faltando responsabilidade, tá faltando a pessoa cumprir o combinado, tá faltando a pessoa falar a verdade, que é assim, ó, a pessoa assumiu o plantão, fala que sabe fazer aquela coisa, e aí é só o cuidador antigo virar as costas para ir para casa que o cuidador novo liga e fala, como é que faz isso? Pô, cara, tu não falou que sabia fazer? Tu não falou que sabia dar um banho? Tu não falou que sabia não sei o que, e a pessoa não sabia. Ela falou que sabia para pegar o trabalho. Isso está dentro de ética profissional. E se você não tem ética profissional, é um alto valor, ter ética é um alto valor de mercado. E é um algo pelo qual você pode cobrar mais. Porque como o mercado de cuidados está faltando profissionais que têm ética, então isso começou a ser valorizado. Danili, o que eu tenho que ter para ter ética profissional? Tu tem que ter um monte de coisa. Tu tem que ter um monte de coisa. Mas eu vou falar aqui algumas que eu acho muito importantes. Muito importante. O que está escrito nesse papelzinho, né? Olha só. Isso aqui dá uma aula inteira. Mas eu listei pelo menos 19 ou 18, 19 coisas que são valores e normas de comportamento e relacionamento que faz você valer mais. Então preste atenção aqui na tia Dani. Tô falando aqui, tô listando os erros que eu acho, tá, gente? Que eu acho. Bota aí os erros que vocês acham que as cuidadoras estão cometendo. Por que ética profissional se tornou um valor de mercado tão importante, né? Porque isso quer dizer caráter. Para você trabalhar dentro da casa das pessoas, tem que ter caráter. Um bom caráter, tá? Então, seus princípios e valores têm que bater com o contratante. Seus princípios e valores são peça fundamental no teu servir. Então, o comportamento das cuidadoras está muito ruim. Elas não sabem conviver dentro das casas das pessoas. Elas não sabem respeitar regras das instituições. E não sabem trabalhar em cooperação. A maioria não sabe. Elas estão competindo ou entre elas ali, ou com elas mesmas, não sei. Mas elas acabam passando por cima dos outros. Então você é mal vista. Isso acaba queimando a classe inteira, né? Ou seja, vamos lá. Número 1, você vai ter que saber gerenciar seu tempo. Organizar. E por isso que eu tô vendendo o guia completo do cuidador. O link tá na bio, R$19,90. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter um modus operandi de funcionamento ali do seu trabalho. Modus operandi. Depois você pesquisa isso, gente. Disciplina com o teu serviço. Você tem que ser confiável. Tem que ser boca miúda. Trabalhar no sigilo. Você não fala para os outros o que ocorre dentro da casa das pessoas. Coisa muito feia. 4, honestidade. 5, e quando eu digo honestidade, é com relação a coisas assim como errou, fala. Cometeu um troço muito grave, tipo roubar, admite. Honestidade nos piores momentos. Trabalho em equipe. Precisa trabalhar em equipe porque você é parte de uma equipe multidisciplinar. Respeito. Respeitar diferentes crenças dos contratantes, respeitar diferentes visões de mundo. Você trabalha com pessoas, você vai ter que aprender a respeitar os outros. Humildade. Baixa crista. Todo mundo é igual. Por mais que uns saibam mais, outros saibam menos, por mais que um tenha feito um pouco mais ali, tenha atravessado um pouco mais da estrada e você menos, não importa. Humildade, todo mundo é igual. Perante Deus, 8, justiça. Seja justa.
A balança tem que pender para os dois lados, tem que estar sempre harmoniosa. Nona coisa, solidariedade. Seja solidária com contratantes, com coleguinhas, com pessoas que você se relaciona. Educação. Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, por gentileza, por favor. Educação básica, educação. Sorriso, gentileza, empatia. 12ª coisa, decoro. O que é decoro, gente? Não tem... É decência. Seja na roupa, na imagem, decência. Você não está na tua casa. Tenha decoro. 13º, imparcialidade. Você não puxa a sardinha nem para um lado nem para o outro. Você está sempre a favor do idoso. Seja imparcial. 14º, discrição. Discrição. Isso complementa a confiabilidade que eu falei em terceiro lugar. Seja discreta. Não precisa ninguém perceber, nem que você trabalhe naquela casa. A sua discrição, a família gosta. Quando você vai viajar com a família que você é discreta, porque tem gente que não gosta de falar que tem cuidadora não, gente. Tem gente que quer esconder a cuidadora no porão da casa. Então esteja nos ambientes na hora certa. Não seja invasiva. Não se intrometa em papo de familiares. Discrição. 15º, cortesia, que complementa a cordialidade. Seja cortês. Se tem uma coisa que você tenha que te pedindo para fazer, não vai cair tua mão, faça, de bom grado. Ai, Danile, mas os contratantes são tão ingratos, eu não sou cortês por conta disso. Meu amor, Deus está vendo. Deus que vai te devolver, não é a família. 16º, seja prestativa. Junta com a cortesia, fica lindo. 17º, organização, seja organizada. Isso junta com a disciplina, fica lindo. 18º, evite o desperdício. Sabe por quê? Tem gente que entra na casa do idoso, aí pode comer, por exemplo, né? Você pode se alimentar lá. Aí come o queijo da idosa, mete a mão na geladeira de qualquer jeito. Se sente em casa. Vou comer o melhor pão, vou comer os frios, vou comer a picanha, vou sair comendo tudo. Não, você não tá na sua casa. E outra, vou botar um monte no meu prato, que eu tô com aquela gula, deixando o prato jogar fora, desperdício. Ah, o dinheiro não é meu, eu não vou fazer uma cotação de preços com relação ao melhor preço de remédio, ao melhor preço de fralda, ao melhor preço de perfumaria, porque o dinheiro não é meu, eles têm. Desperdício. Não seja essa pessoa. Porque não é teu, você vai fazer de qualquer jeito. E, em último lugar, 19º, o uso do celular, que tá mandando muita cuidadora embora de trabalho por conta que não tá sabendo a hora certa de usar o celular. O celular virou um membro que não pode sair da pessoa, né? Ai, Danilo, mas eu tenho filho. Meu amor, você vai ter que se disciplinar. Você vai ter que usar o celular na hora do seu almoço, na hora do seu descanso. Você vai ter que silenciar ele. Regras têm que ser seguidas. Então, o uso do celular pode fazer você negligenciar a atenção que você tem que dar para o seu idoso. Então, meu amor, para terminar esse papo de ética profissional, foca no idoso para a harmonia do sistema como um todo. É só atendimento centrado na pessoa idosa aqui. E outra, não leva nada pro pessoal, não é nada com você. Nada é com você. Tudo que você tem que fazer aqui é em prol do seu assistido. Então, a minha reflexão para esse erro que está acontecendo com as cuidadoras, a falta de ética, é nada mais, nada menos do que a gente ter consciência da nossa conduta. E essa conduta tem que ir na direção do seu propósito. Qual é o seu propósito? Cuidar dos idosos da melhor maneira que você puder. Tá? Então, esse era um dos erros. E por último erro, pra gente ir pra reta final dessa live, é que você não sabe o quanto o seu talento vale ouro. Eu tô sempre aqui pra te lembrar que você é muito valiosa, você é muito preciosa. Permita-se pensar dessa forma. E quanto mais você conhece sobre a sua profissão, mais valiosa você fica. Você fica até mais bonita.
quando fala com propriedade a Josi, gente, a Josi eu conheci ela em 2021, né, Josi? Não sei, a Josi me acompanha já, ó. A Josi não era essa mulher porreta, ela já era porreta, ela já era bem arengueira, né, Josi? Mas hoje a Josi tá uma profissional que eu nem lembro como é que... Eu não consigo reconhecer. A Josi mudou da água pro vinho. Josi pega os conhecimentos aqui, minha filha. Ela faz um borogodó lá no liquidificador da casa dela e toma. Ela tá incrível. Prova viva de que ela reconhece que o talento dela vale ouro. A cada tempo que passa, ela reconhece. E assim, tá sabendo monetizar o conhecimento que ela tá investindo, adquirindo. Ela tá rejeitando a mediocridade para trabalhar no nível da excelência. Ela tá entendendo que quanto mais ela conhece, ninguém pode tirar isso dela. Quanto mais conhecimento você tem, ninguém pode tirar. E essa riqueza, ela é sua para sempre. Não é igual o dinheiro que podem te assaltar, né? O conhecimento, ele é algo intrínseco. E as pessoas percebem que você muda. Você fica um chuchuzinho. E para quem já descobriu o seu Ikigai, né, a sua missão, o seu propósito, o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, esse talento fica muito visível e isso é precificável. Um outro erro que as cuidadoras costumam cometer é também, como elas fazem isso por amor, elas acham muito difícil precificar o amor. Como elas fazem isso com um afeto muito grande, elas acham muito difícil precificar o afeto. E não é sobre precificar amor e afeto que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é de precificar o seu tempo, que é valioso. O que a gente está falando aqui é de precificar o teu conhecimento, que é valioso e precioso. O que a gente está falando aqui é de precificar o quanto você abre mão, o quanto você abdica para poder ser essa profissional. Todas nós somos atravessadas por culpas e culpas e culpas de ausências familiares, de ausências com o marido, com o filho, para estar cuidando do amor dos outros. Isso é muito precioso, isso tem que ser precificado sim. Entende? E quanto mais perceberem valor em vocês, mais vão te dar de mão beijada, você não vai nem precisar. Quantas gratificações eu já não recebi por conta desse reconhecimento que eu não estava esperando. E até hoje, vocês são as pessoas que mais me gratificam com feedbacks e com depoimentos e eu recebo transformações, verdadeiras metamorfoses e tem coisa que paga muito mais do que a grana, né, cara? O meu maior honorário é quando eu recebo um depoimento de vocês, sabe, um feedback. Então vocês me recomendam. E era assim também quando eu cuidava. E é por isso que o dinheiro vai multiplicando, o dinheiro vai crescendo, as suas crenças vão sendo derrubadas e o universo vai te entregando mais e mais e mais e você vai tendo a necessidade de transbordar isso para as suas coleguinhas, para as suas amigas, para outras pessoas. Por quê? Porque você já não está dando mais conta de atender todo mundo que te solicita. Aí você começa a ajudar, você começa a compartilhar com o conhecimento que você adquiriu e isso vai numa escala, né? Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E se você deixar isso dar asas, cara, tu vai voar muito longe. Tu vai voar muito longe. Então, eu mostrei o e-book, né? Lá vocês vão entender mais como eu raciocino essa precificação. E para quem estiver dentro da comunidade, vai ter isso e muito mais. O meu intuito com a comunidade, ele é bem grande, tá? Eu quero fazer de lá um gaveteiro para vocês estarem sempre tirando arquivos e consultando a hora que vocês quiserem. Porque o conhecimento, ele é livre. O conhecimento não pertence a ninguém. Se vocês quiserem me pagar, porque eu tenho conteúdo pago, graças a Deus, se vocês quiserem me pagar, é porque vocês querem aprofundar. Aí quem quiser dar esse mergulho na profundidade, vem comigo. Paga, vale a pena. Porque no gratuito já vale. Eu não tenho miséria com compartilhar conhecimento. Nunca tive. Nunca tive apego com o que eu sei. Eu só sei que nada sei. Quanto mais eu sei que eu não sei.
Para quem estiver dentro da comunidade, daqui a pouco a gente vai ter aula de doenças e fármacos, beleza? E vocês vão receber de hoje para amanhã. Quem for entrando na comunidade aí, o link tá na bio, vai receber o e-book de precificação de graça. E só para reforçar, se você parar, né? Se você quer parar de aceitar qualquer valor e quer começar a viver do cuidar com dignidade e lucro, esse e-book é para você. Esse e-book é o seu próximo passo para você raciocinar melhor o quanto você pode precificar justamente. Justo para você e justo para quem está recebendo a sua prestação de serviço. Tudo bem? Vou ler aqui as perguntas e vou me embora para a comunidade me preparar lá para a gente poder ter essa aula. Aula fechada. Só para as minhas cuidadoras do meu Brasil Varonil Especiais, VIPs. Peraí que tem muita gente falando. Peraí. Eu tô sem óculos. Vamos botar os óculos pra eu entender o que tá acontecendo aqui nesse Instagram. Nossa, falou, tá ótimo, muito bem elaborado o e-book. Pois é, meu bem, dá trabalho, né? Ofertar isso pra vocês, mas vale a pena. 1001 formas de fazer Neston. Isso aí, 1001 maneiras de preparar Neston em 21, né, Josi? A gente tem que inventar, a gente tem que ser criativa. Porque no Brasil, gente, para poder viver no Brasil, a gente tem que ser criativa, porque o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é para quem tem um casco, né, sólido. É para quem sabe ralar o cu na brita. Até meu MEI ficar pronto, fiz um contrato. E só pego se o familiar colocar CPF e assinar. Perfeito, Sônia. Perfeito, é sobre isso. Isso é verdade, porque é um leve trás. O que é leve trás? É a fofoca, né? Deve ser isso. As cuidadoras têm muitas fofocas entre si, uma competição só. Eu já consegui 7 dias de plantão por ser prestativa. Então, Josi, ser prestativa, como eu falei, faz parte da ética profissional. Isso é valor de mercado. A pessoa percebe e fala, cara, olha que menina incrível. Eu vou querer outra? Não, porque eu não vou achar fácil. O ser humano tá muito... A qualidade tá péssima do ser humano. As pessoas estão cada vez mais egoístas, né? O familiar estava no ambiente e me contratou. Josi, quem não te perceber é burro demais. Né, Josi? Temos que nos valorizar. Josi foi comigo nessa mudança, né, Josi? Começou com a inteligência emocional, isso aí. Gratidão por dividir tanto aprendizado. Deixa eu printar essa tela. Eu que te agradeço, Sônia, por você me prestigiar aqui nesse perfil. E também eu sei que você faz parte do grupo de apoio às cuidadoras. Acho que você faz parte também da comunidade, né? Então eu que te agradeço por você confiar no meu trabalho. Aqui em Vitória, as casas de repouso não estão dando valor, estão pagando R$110. Então, gente, e a LPI geralmente pagam menos. É por isso que eu fui para home care. Não só por isso que eu fui atender em casa. Eu não tenho perfil de trabalhar em LPI. Não tenho. Eu não acho que um ser humano tenha condições de atender 10 pacientes de uma só vez. E entender que aqueles 10 pacientes vão estar muito bem assistidos. Não vão. Você vai se sobrecarregar e todo mundo vai ser cuidado meia boca. Então, eu não tenho essa característica. Além disso, não ter essa característica, sempre achei que LPIs pagam pouco. O que de repente seria interessante, né, Tânia, é você procurar residenciais, clínicas geriátricas que geralmente dão uma valorada melhorzinha, né? Casa de repouso é difícil. Gente, eu tenho 2 cursos da Dani que são maravilhosos, eu sou prova viva. Josi, você comprou a mentoria, né? Ai, vou printar. Josi comprou a mentoria Cuidadora da Nova Era. Ela fez junto com a Adileuza, elas fizeram em dupla, elas se juntaram, né? Eu dei a oportunidade de 2 se juntarem para comprar o valor de um ingresso e fazerem juntas. E acho que a Josi já tinha feito inteligência emocional comigo. E aí tinha inteligência emocional dentro da mentoria, ela acabou fazendo tudo de novo, né?
Uma loucura. Tânia, como entro? Então, na comunidade é só você ir no link da bio do Instagram, ou se você quiser ir no meu direct, me perguntar o link, também não tem problema nenhum. E daí eu te dou o link, você entra lá, eu te autorizo e te dou as boas-vindas. E aí é só aguardar que eu vou liberar o e-book. Ai, gratidão por me passar tanto conhecimento. Ai, gente, vocês estão me dando tanto depoimento gratuito hoje que eu tô ficando emocionada. Mas vamos lá para a comunidade, porque 8 horas tem doenças e fármacos, tá bom? Beijo no coração de vocês, aguardem que o e-book tá lá, vai sair lá, fresquinho. E degustem, se deliciem, se debrucem diante daquele conhecimento, leiam 2, 3, 4 vezes, façam os exercícios propostos, reflitam, preencham as tabelas. Se vocês acharem que tá uma realidade a mais, aquém, né, nos cálculos, quando vocês completarem os cálculos, se vocês acharem que tá uma realidade aquém ou além de vocês, ajustem, porque não, aquilo não é uma receita de bolo, aquilo é um parâmetro e vai caber vocês entenderem qual é o melhor valor a ser, o melhor preço a ser praticado por vocês, tá bom? Beijo, meus amores. Até a próxima.